E aí, Brasil, vamos lá, vocês. Hoje eu recebo agora na segunda live Monique Prada. Porque masturbação também é pauta. Então, se aí na live, insira mesmo. E aí, Brasil, eu estou esperando minha convidada maravilhosa entrar. A mulher é só da baralho. E vamos, e vamos. Tá gostando da live, gente? Lembrando, essa série tá lindíssima, lindíssima, lindíssima. Já é a terceira temporada do Conversas Mil e eu tenho conversado com pessoas maravilhosas mesmo. Muito privilégio de poder estar trocando ideia com essas pessoas. Surreal, 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 surreal. Isaac Silva, um beijo, um beijo. Olha, minha mamãe falando, tá amando do meu lado aí. Ai, ai. E aí, gente? Muito feliz de vocês estarem acompanhando. E feliz também que você está participando, né? Eu tenho tentado trazer debates bem contundentes, assim, atuais. E tentado convidar a maior parte de convidadas possíveis. Minha convidada já... Gente, essa mulher maravilhosa. Olha ela! Oi, gente. Oi, Leandra. Tua imagem tava travada Mar- aqui pra mim. Agora eu tô te vendo. Maravilhosa. Ai, que delícia que é receber, Monique, sério. Delícia esse teu convite. Ai, Vamos maravilhosa. ver. Pra quem não sabe o que está acontecendo, nas últimas semanas eu tenho feito uma série de vídeos e lives chamadas Conversas Mil, e eu tenho convidado pessoas maravilhosas para estarem comigo debatendo sobre os mais diversos temas. E a minha segunda convidada da terceira temporada é Monique Prada, trabalhadora sexual, escritora feminista, coeditora do projeto Mundo Invisível.org e colunista da minha ninja. Companheira. Que maravilhosa, Então. mano. É Eu não prazerzaço consegui trocar assistir a ideia contigo. live. Não consegui assistir a live anterior, tava na correria aqui. Daí tá Muito agradado, então você vai tranquilo. assistir depois. Certo. Monique, é, logo de cara, eu já quero te perguntar, porque eu acabei de conversar, por exemplo, um homem cisgênero, Sim. e a experiência dele com a masturbação foi o pai dele jogando uma revista Playboy na mão dele aos 12 anos, falando: você sabe o que você tem que fazer. Sim. Para a mulher, como é para você, como foi para você descobrir a masturbação e quando foi esse momento? Quando você descobriu a masturbação? Oi, Júlia. Poxa, eu vou te dizer que eu nem sei, sabe? Tipo, na minha casa, a revista Playboy era uma coisa muito liberada, assim, tipo, meu pai era assinante, a Playboy Sim. realmente sempre teve, além das fotos, que sempre para mim foram maravilhosas, sempre teve entrevistas incríveis e tal. Então, vê que a gente vem de uma outra fase, né, de uma outra época. Os anos 80, 90, onde tudo era novo, né? A gente estava saindo de uma ditadura onde nada podia. E de repente tudo podia. E a gente vem num período em que, enfim, as apresentadoras infantis se vestiam como atrizes pornô de hoje. Então, é um pouco diverso. Ainda assim, claro, a masturbação sempre foi um tabu, a masturbação das mulheres, né? Para os homens cisgêneros, ela sempre foi estimulada. É muito isso. Eu conversei com ele, né? Desde pequena, a gente tá acostumado a falar para as menininhas que elas não podem tocar na buceta, e é pecado, Fecha só, fecha e a é perna. feio. Sim, fecha a perna. E aí, pros homens, não. O homem já começa.
com 4 anos de idade, se ele botar a mão no pintinho, ai que lindo, ai que fofo, né? Já tá. Então você tem aí uma cadeia de estereótipo aí que vem sendo reproduzido, reproduzido, reproduzido. E um exemplo que o Manuel citou é quando um amigo dele, tipo, o filho dele, nozinho, as pessoas perguntavam pra ele, quem é esse pintinho? E aí ele falou, esse pintinho é das meninas. E aí uma vez a filha dele pergunta pra mim, quem é a minha pepeca? Minha pepeca é dos meninos. E aí, tipo assim, ele levou um choque. Sim. Porque, né, a gente educa o homem de uma forma diferente da mulher, privando sempre a mulher da sexualidade, né? Sim. Então, pra você, foi muito fluido isso. Tipo, masturbação pra você sempre foi uma pauta, assim, desde pequena. Masturbação pra mim era tranquilo, né? Não era alguma coisa diferente dos meninos, né? A masturbação dos meninos ela é pública, né? Eles fazem em grupo, é uma coisa socializada, né? Mas eu nunca tive problema em relação a isso, mas não era uma coisa que a gente falasse na mesa, né? Nossa, você se masturbou hoje? Não, não. Isso é diferente dos meninos, né? Sempre foi. Mas a época nos trazia essa dupla moral, né? Tudo se podia, mas nada se podia. Que Agora, louco isso, né? que hoje a gente vive um momento estranho em relação à masturbação, né? Um momento bastante esquisito, quando a gente vê surgirem movimentos contra a masturbação. Um movimento que eu tenho acompanhado muito, um pouco à distância, mas nem tanto, é o movimento NoFap, que é um movimento de homens de extrema direita contra a masturbação. Com certeza, fundamentalistas religiosos, né? É um movimento acompanhado por feministas de esquerda, né? Um movimento contra a masturbação ou contra o que a gente vai usar, eu vou usar aspas aqui, vício em masturbação. Eu não acredito em vício em masturbação. A gente vai tocar nesse assunto. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Nisso. Pode prosseguir. Pode continuar. Não, era só isso que eu queria dizer. O momento que a gente está vivendo em relação à masturbação. Não é uma coisa moderna perseguir a masturbação, né? Os antigos, nem tão antigos, acreditavam ou ameaçavam os meninos, né? Com pelos nas mãos ou com o inferno. A masturbação, o conhecimento do próprio corpo é uma coisa perseguida historicamente, né? Não é? E muito seleto também, né? Só para os homens, né? E Monique, uma coisa e aí eu acho que eu ia muito mais ouvir que você enquanto profissional do sexo. A gente tem aquilo que temos homens viciados em masturbação. E o vício em masturbação faz com que eles perdessem a prática, entre muitas aspas, sexual, porque está viciado só em masturbação e não conseguem ter outro tipo de relação sexual, a não ser a punheta. E isso acontece, isso existe. Tipo assim, a masturbação para alguns homens ela é prejudicial mesmo? Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito. Eu acredito que quanto mais a gente explorar o próprio corpo, homens ou mulheres, cisgêneros, transgêneros, mais a gente tem capacidade de conhecer o corpo dos outros, das outras, de querer conhecer. Mas a gente vive numa sociedade que nos proíbe tudo isso, inclusive com essa ideia de que, bom, se você se masturbar todos os dias, isso é um vício, isso vai te fazer mal. Tem a questão que eu vejo, né, da produtividade no sexo. Eles te cobram que seja produtivo, né? Você fazer sexo Sim. com você mesmo, isso não seria bom, porque você estaria deixando de fazer sexo com outras pessoas. E, bom, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que quanto mais você estiver pronto para conhecer o seu corpo e para explorar... Mais preparado você está, né? Hã? Mais preparado você está, né? Exato, para você... Ainda assim, a gente tem que pensar que a masturbação, não só ela é proibitiva para as mulheres, como ela é bem limitada para os homens, né? Os homens
focam no seu objeto, no pinto, enfim, eles às vezes não procuram outras possibilidades, como de repente, bom, eles podem ter tesão anal, eles têm as pernas onde se pode tocar, os mamilos, quer dizer, a masturbação masculina ela é uma coisa muito limitada. Sim, e Eu, outras zonas erógenas outras deixam de zonas ser erógenas, exploradas também, né? exatamente, porque aí sim, aí é o pecado, aí é feio. Mas a É, ideia por exemplo, de que isso vai agora eu vou tentar trazer só um recorte para as pessoas com deficiência, por exemplo. Masturbação, às vezes, nem sempre funciona para todas as pessoas com deficiência. Então, você tem aí desde o estímulo da orelha, por exemplo, pode ser uma zona muito erógena sim, para algumas pessoas com deficiência, e não necessariamente a masturbação ela é uma regra, né? Para vários corpos, né? sim. E sim, é bem interessante isso que tu coloca, né? Porque certas limitações podem te levar a explorar determinadas zonas que não são tidas como erógenas. Eu acredito no corpo todo como uma zona erógena, né? Eu não sei onde que eu vou sentir tesão naquele momento. Você fala da orelha, bom, pode. Sim. E realmente, a masturbação, quando a gente está falando do homem cis hétero padrão, ela é realmente muito limitada. Ela vai focar ali no pênis e, eventualmente, quando E ele uma chegar. coisa, uma coisa que eu li muito, e às vezes a masturbação, é, ela nem é completa, né? Eu li um Arinha, eu anunciei, eu ia fazer a live, e ele estava falando assim, ele não consegue se masturbar, por exemplo, massageando o pau dele inteiro. E ele só fica na cabecinha do pau. E Sim, aí, tipo assim, você ainda limita ainda mais ainda, né? Você deixa de conhecer o teu corpo de uma forma muito mais ampla, que você, né, limitando mesmo o que é masturbação, limitando como fazer. É muito doido também, né? Eu acho que você, sei lá, eu acho que acaba sendo tão hereditário, sabe? O masturbar, ele é tão hereditário, e às vezes você passa vícios errados para os seus filhos, para os seus amigos, e você acaba tendo um monte de homem que se masturba de forma errada também, às vezes, eu acho. sim, sim. Então a gente pode pensar que o problema não é a masturbação ou um suposto vício em masturbação, mas a sociedade em que a gente vive. Não sei se você concorda. Sim. Que vai limitar. Não, sem dúvida. Limita o tempo todo, né? Nesse sentido, os homens cis héteros eles não têm apenas mais liberdade, mas é uma liberdade bastante vigiada e controlada. Imagine ele se masturbando pensando no amigo, né? O conflito que dá em adolescentes que ainda não assumiram essas possibilidades, né? Então, acho que quando a gente coloca que os homens têm muito mais liberdade em relação à masturbação, talvez a gente limite o discurso também, que é uma liberdade totalmente vigiada. É, o que a gente percebe, acho que a Gabriela Leite fala, né, no livro dela sobre o quanto os homens, eles parecem libertos, mas eles são travados, eles não conhecem o próprio corpo, né? O que Sim. dirá o corpo dos outros homens e das outras mulheres. É, enfim, masturbação é essencial para que você consiga chegar a conhecer o teu prazer e os teus pontos, né? Porque acho que tem muita aquela coisa de, ai, transei com aquele cara e ele não me fez gozar também, aí falando como uma mulher cis hétero, ou nem Sim. tão hétero, mas enfim. É uma obrigação do cara me fazer gozar? Gente, se eu não conheço o meu corpo, como que eu vou saber como que ele vai me, entre aspas, fazer gozar? Acho que é Não, como que você passa uma instrução, né? Como que você passa uma instrução e você, tipo assim, eu gosto, faça isso. Sabe? Tipo, se você não conhece o seu corpo, logo você não vai saber informar nada você não vai saber sobre o seu nem corpo, né? instruir, né? Eu gosto das instruções silenciosas. Eu gosto de chegar nos lugares e ir me colocando como acho que devo, né? Eu não é do meu tipo dizer faça isso, faça aquilo. Mas eles acabam fazendo como eu quero, porque, bom, a Sim. prostituição, em determinado momento, também me ajudou a conhecer mais meu corpo, né? Quando você está saindo com homens bastante mais velhos, vocês sabem que eles têm uma limitação em relação ao tempo de ereção, começa por aí. Você tem que se Sim. treinar para gozar muito rápido. E isso realmente me ajudou a conhecer bastante melhor o meu corpo.
Não é uma Que massa. masturbação, mas é um tipo de, um tipo de sexo quase solitário. Eu Com, vou com pensar em mim. certeza, com Eu chegar e certeza. vou pensar em mim. Eu não vou poder pensar no outro nesse momento. Sem dúvida. Mano, por que diabo as mulheres não conversam de masturbação entre si? Por que você acha? A gente tem vergonha? Ou você acha que a gente está conversando pouco? Ou talvez a gente esteja fazendo pouco. Eu vejo que quando a gente começa a falar de masturbação e conversar entre a gente conversa muito sobre acessórios. Sim. De repente tem uma moda dos acessórios. Eu vou confessar aqui, tipo, eu não tenho um Eu vibrador. ia te perguntar sobre os toys também. Eu não tenho. Eu comprei um. Eu tive um há muito tempo atrás, era só um. Nem sei como chama e ele funcionava bem. Depois ele quebrou e eu acabei não lembrando de comprar outro. Comprei um recentemente, não me adaptei a ele. Acho que tem uma coisa muito. Ai, consumista e eu me sinto bem comigo, com as minhas mãos. Não estou condenando quem compra toys, mas acho que quando a gente conversa entre nós sobre masturbação, mulheres falando de masturbação, a gente sempre vai escorregar na coisa dos toys. Qual é o melhor vibrador e tal? E os melhores vibradores estão lá na faixa dos 500, 600 reais. Tipo assim, Sim. gente, então se eu não tiver 500 reais, eu não vou poder conhecer meu corpo. Acho que dá pra gente pensar uma conversa sobre masturbação que inclua você sentar ou deitar consigo e pensar do que você gosta. Depois pensar em toys. As nossas conversas sobre masturbação passam muito por toys. Que massa. Você acha que virou uma regra para as mulheres Você usar e nunca comprou estar um, né? Nunca acompanhada de um comprou um. toy? Tô falando com a minha filha aqui, ela nunca comprou um, ela roubou o meu. Eu cheguei a ter uma sex shop virtual que acabou nunca dando certo. O Que travesseiro, o história. Juliano, o travesseiro era uma brincadeira que eu fazia muito quando criança, né? Escolher as almofadas, os travesseiros legais, as almofadas mais encorpadinhas, então. Pois é, foi horrível porque ele era um modelo horrível, né? É, eu Ai, ai. viajei, deixei a minha caixinha fechada, quando eu voltei ele não estava mais lá. Ô, ô, Mas os dedinhos são Monique, mas melhores, tipo os assim, dedinhos nos uma. dão para mim, eu prefiro dedinhos. Talvez eu encontre um toy que não custe absurdos e eu possa gostar dele E te e, faça feliz, né? e me faça feliz. Ao mesmo tempo tem a coisa, né, que é tão falocêntrico, né? Você precisar de um toy, sei lá. Sim. Alguém que gosta de Eu, toy, apareça aqui, eu por acho. favor. Por exemplo, eu tenho muito. Nos últimos 2 anos eu tenho me envolvido com homens trans. Sim. E homens trans, pra quem não sabe, têm vaginas, a maioria deles. E aí eu fico muito pensando nessa questão do quanto esses objetos são para penetração, né? Nenhum deles são massageadores, muitos poucos, né? Existem muito poucos que são massageadores, clitorianos, você pode passar ali no lábio da vagina, sem necessariamente a penetração, né? De fato, é muito falocêntrico. A maioria dos produtos que a gente tem, e os mais comprados, eles são para penetração. Em contrapartida, eu concordo, talvez, e não seja legal você comprar um toy sem antes você brincar com seus dedinhos, ou com o seu travesseiro, ou com coisas que custam R$ 0. Só eu acho também que a possibilidade das mulheres hoje comprar um toy também a possibilidade delas, tipo assim, vou olhar para minha vagina com mais carinho. Sim, Entende? sim. Tipo, Talvez você pode falar, é passe a só se uma provocação conhecer. mesmo. Não, passe a se conhecer também a partir de olhar por toy. Tem um toy que eu nunca tive, que é uma borboletinha que suga o clitóris. Eu acho que ele é bastante interessante. Eu não É tenho nenhuma maravilhoso, tá bom? explicação sobre por que eu não comprei ele ainda. Esse me interessa. Mas a imensa maioria é tão da coisa da penetração que é uma coisa que não é. Eu curto penetração, mas não sei. Mana,
Quando Cortando você machista de perna acha, cruzada. Nossa, Mara. portanto, eu não sei o que é machista, gente. A Mara vai nos explicar. A Mara é uma amiga que tem um canal, uma colega que tem um canal maravilhoso que é o Abre-te Pernas. Que é Ai, que machista, delícia, Mara. vou muito procurar saber. Me explica o que é machista, pelo amor de Deus, fiquei Ah, na costura curiosa. do jeans é sempre muito maravilhoso quando a gente está Na caminhando, costura do aquele, jeans, já ouvi aquele muito. jeans apertado, enfim, se E faz você vai coisa. bater perna o dia inteiro com ele. Maxixe é uma verdura, deixa eu pensar, é tipo um Um aipim, pepino. um pepino, uma mandioca? A minha mãe tá falando é uma fruta verde com espinhenta. Não tenho Hum. ideia do que é isso. E aí você Enfim, Daris, vamos lá, vamos descobriu continuar a a nossa live. masturbação cortando machite. Ah, é tipo uma fruta verde que tem uns espinhos? A minha mãe tá falando e parece um Ah, pepino. aham. Precisamos Mas a comprar gente... machite. Cada uma com seu machixe. É, uma outra questão sobre masturbação, como que era o nome daquele joguinho do Atari, o Olimpíadas, que tinha um lance que você tinha que fazer assim, 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 isso era muito maravilhoso. Amo uma fricçãozinha. Ah, não, o controle do Do Atari, joystick, sim. eu sou muito velha, né, então, sei lá, o jogo era Olimpíadas, a gente tinha que fazer o bagulhinho, o bonequinho pular um negócio, e aí aquilo fazia um movimento que era muito maravilhoso. Mana, uma Hoje, das meio isso encaminhando. Qual é a idade certa de instruir as crianças e os adolescentes para masturbação? Existe uma idade certa? eu não sei se existe uma idade certa e eu não sei se essa instrução existe de fato. Como é que eu vou pensar? Bom, existe uma idade que você vai falar de sexo, né? Mas eu Sim. acredito que você começa a sentir o teu corpo muito antes dessa idade. Então, acho que cada pai, cada mãe vai sentir um momento de conversar e mas eu penso sexo, sei lá, desde uns 6, 7 anos. 5, Sim. talvez. Porque o teu corpo Sabe tá por que eu tô vivo. perguntando isso? Porque, nem por exemplo, eu disse na live anterior, né? Por ser uma mulher com deficiência, melhor, antes, né? Por ser um menino com deficiência, é, eu nunca conversei não, né? Minha Sim. família nunca conversou comigo sobre masturbação. Eu não tive acesso à masturbação. Eu fui ter acesso à masturbação com os meus amigos e depois batendo punheta junto com eles ou para eles. Uh, e depois disso, eu fui explorar mais a minha sexualidade. Então, eu acho que tem muito adolescente, por exemplo, buscando, buscando masturbação, eu acho que de uma forma errada ou muito escrota, sabe? Sim, Muito. É muito isso. A masturbação para o homem é só para ele. Ele não pode aprender a bater uma siririca, por exemplo. sim. Entendeu? A masturbação só interessa o pau dele e ele não pode saber como bater uma siririca bem feita. E aí eu fico pensando nisso. Será que falta essa instrução? Eu acho que talvez a palavra não seja instrução, né? Mas será que falta essa educação? Assim, o que você acha? Educação, né? Educação. Quando a gente fala de educação sexual nas escolas, a gente raramente vai passar por esse tipo de coisa. Ah, eu lembro, eu não sei como é que tá essa questão hoje. A última vez que eu passei por algum material sobre educação sexual foi na escola dos meus filhos e tinha algum material contra o aborto. Não era algo sobre Sim. educação sexual. O que a gente tinha como educação sexual quando eu estava na escola era uma coisa muito técnica e que Não, eu aprendi na escola. ignorava a ideia de que existe prazer naquilo. É assim, bom, a menina tem uma vagina, tem um útero, o menino tem um pênis, acontece assim, não sei o que e tal. Ok, você está falando para adolescentes, mas o corpo sente, você dissociar ah, a ideia do prazer no sexo um dos problemas da nossa sociedade, né?
É uma das Nossa, grandes tu é questões. muito foda falando, mulher. As pessoas precisam te ouvir falando mesmo. É, é, é muito. Eu penso também, sabe? Eu, dentro da escola, enquanto educação sexual, eu recebi, era tipo assim: não vamos pegar doenças. Também, Tipo, também. não, É tudo muito técnico. não vamos pegar sífilis. E a sífilis? Sabe? Tipo, eu sei, meu Deus, sabe? Tipo, No falei, momento em caralho. que aparecem as fotos das ISTs, né? Tipo assim, é uma coisa de pânico. E é muito Sim, técnico. sim. É bom, acontece Então, assim, uma sementinha, 9 anos, 9 meses depois e tal. sim, não, e o mais foda é que ninguém fala, por exemplo, tudo bem, sexo casual maravilhoso, mas ninguém fala, por exemplo, de afetividade. Ninguém fala, eu preciso ter tato. Ninguém Sim. fala, eu preciso ter jeito, sabe? E aí é tipo assim, beleza. Eu só não vou pegar uma doença, eu nem vou pegar, porque ninguém tá me ensinando a transar, entendeu? E aí surgem questionamentos aqui. Porque o Vamos lá. machismo tem medo de toys quando as mulheres revelam sobre o uso. E você acha? Eu não sei, eu nunca conheci homens com medo de toys. Eu conheci homens que queriam usar os meus toys, então. Mas assim. Eu acho que bate, talvez bata um ciúminho, né? Eu acho que não é dos Ah, sem dúvida. toys, Engraçado, é da tua independência. a maioria dos homens trans eu já fiquei é muito isso. Eu tenho um cuidado absurdo em relação à penetração. É, a maioria deles, na minha vivência, gostaram de penetração, só e tem alguns que não gostam. Então, eu realmente tenho cuidado com esse rolê da penetração. Homem cisgênero, na minha, assim, toy eles não eram, eles preferem meu pau, sabe? O toy, ele é muito na cabeça dele muito artificial, sabe? Sim, E sim. tipo, É, tudo assim. ou tipo assim, se eu for usar um toy rosa, eu sou muito viadão. Sabe? Sim, Tipo assim, eu posso ter uma piroca no meu cu, mas um vibrador não. sim. Então tipo assim, é muito louco essa relação. E é muito difícil Mano, encontrar também um toy. Cada pessoa tem seu gosto por toy, né? É sim. difícil. Mano, e uma coisa também que eu queria abordar Se a mulher contigo sempre sabe bater é punheta, que eu não sei, mas obrigatoriamente a gente tem que saber, né? sim, uma coisa que eu tenho Eu pensado digo faz de eu queria que conta, tipo você. assim, eu não sei fazer isso, só você. Sim, uma coisa eu iria pensar junto contigo, por você também ser trabalhadora sexual e poder falar com mais propriedade disso, provavelmente você já deve ter ficado com homens ou mulheres mais velhas. Já? Eu não atendo mulheres, Não basicamente. atende mulheres, mas homens mais velhos você já deve ter ficado. Já quando eu era mais jovem, né? Hoje em dia, homens mais velhos são muito mais velhos, então não, Entendi. tô Sabe por que eu brincando. fico Não, tô pensando? brincando, eu Porque tenho eu clientes mais acho, velhos que eu. sim, porque eu acho que tanto para o homem mais velho, mais maduro, tipo idoso mesmo, às vezes, quanto para a mulher, chega uma hora e o interesse pelo seu próprio corpo e o interesse pela masturbação, ele morre. Ele morre e ele deixa de existir, eu acho. Ah, e aí eu queria saber se isso é uma constância, se isso dá e se realmente os homens eles se interessam menos por, por masturbação, é isso, talvez, né? Eu queria entender mais sobre isso. O Não, não que sei se você eles acha? se interessam menos. Aí tá aí uma coisa que a gente precisava conversar mesmo. Nem os homens mais velhos, nem as mulheres mais velhas. Assim, eu tenho amigas de mais idade. Até Sinara Menezes estava escrevendo sobre isso, né? A sexualidade das mulheres mais velhas, tipo, acima de 50. Eu hoje me sinto muito mais. O que eu vou dizer? Talvez a minha libido tenha diminuído em certo sentido. Tipo, eu não tô o tempo todo afim, mas eu me conheço melhor. Então, comentário da Daisy lá. E ele Eu passou bem? tô vendo. Ele passou mal?
Ah, a relação a questão é a masturbação. Mas acho que eu me masturbo muito mais hoje do que quando eu tinha 30 anos. Não sei, eu Mas, fico olhando as mulheres mais velhas e pensando no que a gente pensa sobre as mulheres mais velhas, às vezes, né? O corpo muda, mas o é, desejo é, continua, o desejo é muito continua do ali. A estereótipo mulher mesmo, mais né? velha, eu acho que é muito mais estereótipo. A mulher mais velha, ela, se a gente, enquanto jovem, não tem esse direito, a gente vai perdendo esse direito conforme vai envelhecendo, né? A gente para de ser uma mulher desejável aos olhos dos homens e é como se nosso desejo morresse, mas não é assim que acontece, né? Exatamente. As mulheres E mais pelo velhas são amor de muito Deus, lindas. não deixem os seus desejos morrerem. Eu sou muito isso, Eu não mano. vejo assim, Não deixa de sabe? explorar o seu corpo, né, Monique? Quanto aos homens, eu até acho que a regularidade da masturbação diminua, mas não acho que ela desapareça por total, né? Tem todas as questões sobre a dificuldade de ereção, que vai aumentando com a idade. Sim. Medicamentos que a gente pode usar para resolver, mas que às vezes afetam o coração, enfim. É complicado. Mano, meio já pra ir encerrando, porque tem que me preparar pra próxima live, vai ser linda. Quem é a próxima É, live? a próxima live, deixa eu olhar, eu já esqueci, porque eu tenho. Provavelmente eu tenho Alzheimer. Ah, Ainda não, mano. a próxima live é com Brenda Oliveira. Tá, eu vou estar aqui Um menino assistindo. trans, não binário, maravilhoso, vamos conversar muito. Monique, masturbação precisa ser pauta? É necessário que seja pauta? É cada vez E mais por quê? necessário que seja pauta, né, Leandrinha? Principalmente nesse momento. Claro, eu fico me perguntando como é que tá o pessoal que está engajado na luta contra a masturbação. Nós estamos em 2020 vivendo um negócio muito estranho aqui. Além de estar trancado em casa, a gente vinha já há alguns anos tendo que brigar com pessoas que lutam contra a masturbação. Dá para acreditar que tem um grupo de pessoas que se une para lutar contra a E se masturbação? movimentam, né? E se Que isso articulam vire, para isso. não, se articulam para isso, que isso vire e um movimento que surge lá na extrema-direita, com uma série de motivações lá deles e tal, e que venha dominar a esquerda como uma forma de atacar trabalhadoras sexuais e a pornografia. Então a gente tem que falar muito de masturbação. A gente também, eu vejo esse debate sobre masturbação muito ligado ao debate sobre pornografia. E muito ligado, obviamente, à moralidade. A quem vai afetar? Qual é o problema se eu passar o resto da minha vida me masturbando e não quiser mais sexo com ninguém? Não estou prejudicando ninguém por isso e nem os garotos estão prejudicando. Acho que E muito a menos tá questão deixando de usar, né? exato. Essa produtividade da masturbação, a falta de produtividade. Não, eu estou me masturbando, então eu vou perder o interesse pelo sexo oposto. Tem que falar de masturbação e tem que tentar entender esses movimentos anti-punheta e são ligados, anti-punheta e anti-pornô, Sim. e pensar se, bom, especialistas dizem que existe um vício em pornô, em masturbação. Quem são esses especialistas que estão dizendo isso? Especialistas da igreja Eu queria saber adventista quem do é que está sendo sétimo dia? entrevistado, sabe? Quem são esses especialistas que estão dizendo que masturbação faz mal? É importante saber. Sabe, eu acho que eu prefiro que os rapazes direcionem todo o seu tesão para a masturbação do que sigam acreditando que mulheres são obrigadas a lhes fornecer sexo. É isso. Com certeza. Ai, mana, sem mentira nenhuma. Tem hora eu tenho vontade de beijar na sua boca, porque você é muito maravilhosa. Um dia a gente vai poder E, estar perto de novo, né? Acho que ai, a gente eu só se vê quero na muito, Argentina, quero né? muito, Acho que a gente só quero conseguiu muito. se ver na Argentina, a gente tem que se ver no Brasil muito. Não, no lugar mais improvável da gente se encontrar, a gente se Sim, encontrou. É que não se exato. encontra no Brasil, a gente se encontra sempre no exterior. Temos que nos encontrar mais perto. Tá, então bora Ai, por lá, eu favor. vou assistir tua próxima live aqui. Descansa. Mana, muito, 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 muito obrigada. É um prazer imenso trocar Pelo contigo, você não tem convite, ideia. maravilhoso.
Obrigada, Monique. Voltaremos. Boa noite para você. Beijos. Até. Até. Lembrando, gente, que agora, às 19 horas, eu entrevisto Brenda Oliveira, um homem trans não binário maravilhoso, também vai estar comigo sobre masturbação. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que acompanha a live. Já já espero vocês novamente.